Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar o nosso projeto Papo de Previdenciárias. Hoje vamos falar dos benefícios por incapacidade, do auxílio-doença, frente a toda essa pandemia, todo o nosso cenário que modificou muito. Para começar a nossa conversa, vou conversar com a doutora Bruna Borges. Ela vai falar para a gente sobre o atendimento previdenciário desse beneficiário e também um pouquinho aí, uma introdução deste benefício. Olá, Bruna. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre benefícios por incapacidade. O que são os benefícios por incapacidade? São os benefícios em que o INSS concede ao segurado que encontra-se com uma incapacidade temporária ou permanente. Para requerer esse tipo de benefício, é necessário cumprir 3 requisitos: a qualidade, a carência e a incapacidade. Vamos falar um pouquinho rapidamente de cada um, porque depois as colegas vão aprofundar mais sobre o tema. A qualidade. Toda vez que o cidadão filia-se ao INSS e inicia a contribuição mensal junto à Previdência Social, automaticamente ele já se encontra na qualidade de segurado. Porém, há algumas exceções, como o caso segurado especial, que são aqueles trabalhadores rurais. Aqueles não precisam estar contribuindo. O outro requisito é a carência, mas a carência ficou bem determinada no artigo 24. Vamos ler junto? Fala assim, que o período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses das suas competências. Ou seja, tem que ter 12 meses de contribuição. Mas também tem uma exceção, que depois a nossa colega também vai falar, que é sobre os benefícios que acontecem em decorrência de acidentes de trabalho ou algum tipo de doenças também, que no nosso caso hoje está bem em evidência a questão do Covid. É um caso que tem essa questão da exceção da carência. E o terceiro requisito, que é o requisito mais importante, é o da incapacidade. Vale lembrar que essa incapacidade ela pode ser tanto temporária como definitiva. Mas essa incapacidade tem que ser na questão do labor. Então, quer dizer que a gente tem que comprovar, através dos laudos médicos, que o segurado está incapaz para o labor, que ele não está conseguindo exercer a sua função. Vou dar um exemplo meu, num caso concreto. Tem um cliente que ele tem lúpus. A doença em si não é incapacitante, porém, em decorrência do trabalho que ele executa, como ele é gari, trabalha no sol, então isso gerou a incapacidade dele para o trabalho e hoje até ele conseguiu requerer junto ao INSS e sair a sua aposentadoria por invalidez. Para facilitar mais ou menos o atendimento, a gente criou uma ficha de atendimento que vai estar em anexo no nosso e-book, explicando quais são os principais pontos que a gente tem que lembrar para poder estar perguntando. E com relação ao benefício por incapacidade específica, a gente fez um checklist para na hora desse atendimento vocês não se perderem. E tá pedindo, igual fala, sobre a questão dos documentos pessoais, comprovante de endereço sempre atualizado, a carta de indeferimento, que é um dos principais requisitos, também os laudos médicos, relatórios. Então, assim, são inúmeras provas, exames médicos a gente costuma juntar sempre, e hoje, atualmente, até os PPP, para poder identificar para o perito, na hora de chegar à fase de perícia, qual que é a função daquele segurado. Então, assim, são vários tipos de documentos que a gente pede, laudos psicológicos, laudos fisioterapeuta. Então, assim, com esse checklist fica mais fácil para vocês identificarem e estar assinalando e não se perder muito na questão, porque tem, às vezes, o segurado chega lá com aquele tanto de documento, então nisso fica mais fácil você estar separando, tá ok? Então, até a próxima, gente. Agora com vocês a nossa colega, a doutora Juliana, que vai falar sobre a plataforma digital. Ju, com você. Olá, meninas. Bom, gente, a doutora Bruna acabou de falar para vocês sobre os requerimentos, os requisitos necessários para requerer um auxílio-doença no INSS. Sabemos que a legislação específica dos benefícios previdenciários discorre sobre esses requisitos, porém, deixa a cargo da própria administração pública o meio, né, e as normas cuja qual vai deixar o segurado o meio em que ele vai se utilizar para requerer esse benefício, que nada mais é do que a nossa autarquia, o INSS. Partindo desse princípio,
o que a gente tem acompanhado ao longo dos anos, ao longo da nossa história de seguridade social no nosso país, é que o INSS sempre teve uma dificuldade, uma falha na prestação do atendimento aos segurados no requerimento desses benefícios. Antigamente, né, a gente não tinha um aparato tecnológico que a gente tem hoje, que veio com uma evolução tecnológica, isso mundial, e a gente sofria com o requerimento desses benefícios, né? A gente tinha essa dificuldade em atender esses segurados e até era muito comum a gente até brincar, falar aquela questão, né? Nossa, você vai pegar a famosa fila do INPC? Eu gosto até de brincar, que a minha avó sempre falava isso. Eu lembro da minha avó, ela era pensionista, e ela falava, minha filha, hoje eu vou ter que enfrentar a fila do INSS. Do INPC, porque na época dela, quando ela começou a receber esse benefício, quando ela requereu esse benefício, ainda era o INPC. E aí isso ficou na cabeça dela. Porém, a gente, por longos anos, né, um período assim bem extenso mesmo na história da Previdência Social, da Seguridade Social do nosso país, a gente teve essa dificuldade. E o INSS sempre tentou, né, melhorar essa forma na prestação do atendimento aos segurados do INSS. Com a evolução tecnológica, o INSS resolveu desenvolver uma plataforma digital para poder melhorar esse atendimento, né? E o que aconteceu? Claro, a gente não pode negar que houve melhoras, porém, ao mesmo tempo em que houve melhoras, por um lado, na questão do requerimento desse benefício, do acesso dos segurados a esse benefício, ficou até mais difícil para determinados segurados. Por quê? Hoje, a gente reconhece que a nossa população é uma população que muitas das pessoas ainda são carentes, né? Não têm acesso às novas tecnologias e boa parte dessa população são segurados do INSS, não dominam essas tecnologias e agora, no momento que a gente está vivendo, que é esse momento de pandemia, isso dificultou. Porque o atendimento do INSS hoje passou a ser exclusivamente digital. Então, eu gostaria de relembrar com vocês 2 princípios básicos constitucionais que vai dar um embasamento geral do nosso tema, que é o princípio, né, da Seguridade Social previsto no artigo 194 da Constituição, parágrafo único, inciso 1, que trata da universalidade na cobertura e no atendimento dos benefícios previdenciários, e o princípio constitucional da eficiência na prestação de serviço público, né, que está previsto no artigo 37 da Constituição. Então, por que a gente fala que são princípios que vai nortear esse tema? Que eu vou tratar com vocês no momento mais oportuno, até com mais tempo, porque realmente é um tema amplo, geral e extenso. Porque com essa plataforma digital, muitos dos segurados que não têm acesso à tecnologia ou que desconhece, ficou sem a prestação dos serviços e dos benefícios do INSS. E aí eu volto a atenção para vocês que a gente algo que até intensificou, né, e se tornou ainda mais importante o papel do advogado nesse sistema. Principalmente, né, nesse contexto, principalmente nesse momento de pandemia, que é o quê? Qual é a pessoa cuja qual esse segurado terá que designar a sua confiança, né, e que prestará esse papel, né, fará esse intercâmbio entre requerimento de benefício e plataforma digital, né, agência do INSS, para ele realmente ter uma segurança, até mesmo quais os documentos necessários que vai ser preciso juntar, como juntar essa documentação, como requisitar do médico um laudo mais específico, detalhado, até a doutora Simone vai tratar isso com vocês, essa importância. Então, o que eu quero, resumindo tudo isso? Com essa plataforma e com essa dificuldade, por conta do momento que a gente está passando, onde os requerimentos dos benefícios são feitos agora exclusivamente de forma remota, o papel do advogado se torna indispensável, porque é o advogado previdenciarista que vai dar esse apoio a esse segurado carente, iletrado,
por que não falar analfabeto digital, ou até mesmo analfabeto mesmo, porque tem muitos segurados que não sabem ler nem escrever, isso não é novidade para nós. E uma dica que eu gostaria de dar para finalizar o papel, a importância do advogado nesse contexto de pandemia, é a questão do mandado de segurança, né? Por conta da demora nas filas, porque o que a gente tem acompanhado desde quando se falou na alteração do sistema para emitir laudos remotamente, a gente tem feito testes e a gente, até o presente momento, não conseguiu utilizar a ferramenta e agendar um benefício de auxílio-doença e juntar essa documentação. Então, o quê? Tem praticamente 2 semanas, né, que a gente está nesse processo de pandemia, nesse processo de isolamento social, e o INSS está totalmente ineficaz na prestação do serviço, ou seja, a plataforma ela está sobrecarregada ou não está de forma realmente assim, falando conclusiva, concedendo oportunidade para esses segurados fazer esses requerimentos. Então, uma dica que eu dou: muitos advogados estão entrando com mandado de segurança. É a via mais correta? Não sei. Como assim, a gente também está num momento de insegurança. Mas é o que a maioria tem feito e, em muitos casos, tem dado certo. Antecipem esse mandado de segurança como um tópico preliminar, alegando esses princípios básicos da Constituição. Porque no momento que a gente está passando, que é único, talvez, na história mesmo da Seguridade Social do nosso país, desde a Constituição Federal, o que a gente tem para se resguardar sempre é nortear os nossos pedidos ao Poder Judiciário com base nos princípios da Constituição. Então, eu dou essa dica para os advogados que forem entrar, né, que necessitar entrar com mandado de segurança, nortear com base nesses 2 princípios: o da universalidade do atendimento e o princípio da eficiência na prestação do serviço público. Então, doutora, e lembrando que essa ineficácia do INSS não é de hoje, né? A gente tem aí com uma crítica que nós, previdencialistas, temos que fazer. Teve aí a virada, aquela loucura para se aprovar a reforma da Previdência, e cadê que o sistema estava pronto? Gente, esse sistema não está pronto até hoje. E por causa do coronavírus, a gente não escuta falar dessa adequação. Vocês já perceberam? Então, realmente, ótimas dicas. Lembrando, pessoal, que cada uma vai dar uma aula específica do seu tema. Então, a doutora Juliana vai poder conversar muito mais com vocês, que é um tema muito interessante. Principalmente essa verticalização de princípios na Constituição. Tudo bem? Agora vamos conversar aí com a doutora Simone Silva, que vai falar com a gente sobre valoração da prova. Olá, doutora. Olá, doutora, tudo bem? É um prazer poder participar desse projeto Papo de Previdenciárias, onde nós vamos poder trazer assuntos relevantes, inclusive a nossa prática previdenciária, para compartilhar com os colegas. E assim como a doutora Ju acabou de falar, a doutora Juliana, nós estamos num momento inédito, né, na história do direito previdenciário. Em menos de 2 semanas, nós tivemos várias portarias, várias medidas provisórias, várias leis editadas, regulamentando ou tentando regulamentar esse momento novo. E uma das novidades trazidas, inclusive que foi publicada no dia 6 agora de abril, foi uma portaria interministerial, ou seja, conjunta, que é a portaria de número 9.381, que regulamentou a possibilidade dessa perícia remota. Isso trouxe para nós, previdenciaristas, uma grande preocupação. Por quê? É muito bom que essa perícia possa ser realizada nesse momento em que estamos com agências fechadas. Inclusive, estamos desde o dia 17 de março com agências fechadas, com a previsão de manter-se dessa forma até 30 de abril. E nesse período, por óbvio, os segurados não podem ficar sem fazer os seus requerimentos, não podem ficar sem passar por perícia e, de consequência, sem benefício. Mas trouxe preocupação porque o segurado vai precisar agora instruir esse requerimento de auxílio-doença em específico com uma documentação muito boa. Por quê? Porque ele não estará presente na perícia. Essa perícia será realizada de forma remota. Nós não vamos ter o exame físico
anamnese, que são pontos importantíssimos para que o perito possa constatar a invalidez, que é o fato gerador do benefício, além de outros requisitos, como a carência, talvez, como a qualidade de segurado. Mas, em especial, em relação à incapacidade, é necessário que o segurado consiga instruir esse processo, que agora será totalmente virtual, com uma documentação adequada, porque ele não vai ter condições de falar para o perito o sintoma da sua doença, ele não vai poder contar o histórico dessa doença, muito menos explicar para o perito a sua atividade laboral. Então, para que esse requerimento chegue a uma concessão de benefício, eu penso que a atuação do advogado previdenciário neste momento é imprescindível. Nós estamos acostumados a fazer processo judicial. Quando tem o indeferimento, o cliente chega no escritório, você ajuiza a ação. Mas nesse momento, me parece que o advogado também terá que atuar na esfera administrativa para poder juntar atestados médicos em ordem cronológica, que possibilite ao perito fixar, por exemplo, a data do início da incapacidade, até para evitar a questão da doença pré-existente, até para fixar um nexo entre a doença e a atividade. Me parece que vamos ter que anexar também alguma prova de qualidade de segurado, de carência, porque o segurado não estará presente nessa perícia. Então, me parece que esse momento é um momento de concentrar esforços no requerimento administrativo. Até porque, se isso ficar arquivado em sistema, e vai ficar, nós sabemos que numa possível ação judicial, o INSS vai levar uma cópia do processo administrativo. Se o segurado me junta ali um documento que pode complicar a sua vida, lá no judicial, onde nós estamos acostumados a atuar, nós teremos muita dificuldade em reverter essa situação. Então, me parece que é um momento de focar nesse requerimento administrativo, visando comprovar essa invalidez. Até porque existe aí uma história, né, algo que está na lei, que tem na súmula 15 do TST, a respeito de hierarquia de relatório médico, que é algo que também nos causa um pouco de preocupação, porque nós sabemos que existe uma hierarquia, é como se a palavra do médico, do perito do INSS, se sobrepor a palavra do médico assistente. Então, a nossa dúvida, até porque é algo muito novo, é como nós vamos trabalhar para que o laudo do médico assistente seja aceito, seja acolhido, o benefício seja concedido ao segurado. Eu penso que esse vai ser um momento de muita atuação do advogado previdenciário. Doutora, muito obrigada. Suas considerações foram extremamente relevantes, até porque esse cuidado ao juntar o laudo. A gente vê muito cliente chegando na nossa porta, você pega o processo dele administrativo e dá até, né, até aquela dor no coração. Ai, mas ninguém me instruiu, ninguém falou que eu tenho que juntar isso. Então, tem que ter bastante cuidado e eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu vejo aí a possibilidade, sim, do advogado conseguir entrar no mercado, conseguir prestar um serviço de qualidade para ter esse benefício deferido. Muito obrigada, doutora. Agora eu vou conversar com a doutora Maria Eugênia. Doutora Maria Eugênia Neves, ela vai falar para a gente como elaborar os quesitos com eficiência. Um tema também bem importante. Olá, doutora. Boa noite, pessoal. Olá. Boa noite. Inicialmente, eu digo que é um prazer estar com vocês e participar desse projeto. Eu agradeço imensamente pelo convite, a doutora Maitê. E para trabalhar esse tema, eu trouxe para vocês alguns questionamentos que são muito comuns a respeito dos quesitos periciais, né? São questionamentos de todas as ordens. A começar por se é possível ou não eu fazer quesitação na fase administrativa, durante o processo administrativo, perante o primeiro requerimento, ou por ocasião de um recurso administrativo, ou se isso só é possível por ocasião do processo judicial. Então, tendo em vista tudo que está sendo tratado hoje e essa situação de exceção que nós estamos vivendo, né, em época de pandemia, acredito eu que é sim possível a quesitação, inclusive na fase administrativa, especialmente perante essa situação de uma perícia médica de forma remota. Por quê? Porque os quesitos periciais, eles
servem muito e eles fazem, às vezes, de um auxiliar do perito. Inclusive, eles chegam a substituir, né, um assistente técnico na ocasião da perícia. Por quê? De acordo com as perguntas, com os quesitos que forem elaborados, se eles derem vazão aí para conclusões mais profundas e para uma análise mais minuciosa de relatórios médicos, de atestados, de exames, inclusive de raio-x e de medicação utilizada no tratamento, é possível, sim, que o perito judicial ou o perito do próprio INSS se sinta motivado a fazer uma análise muito mais profunda e criteriosa daquela perícia, daquela situação ali trazida a ele na via administrativa. Então, penso eu que agora, na situação de uma perícia remota, é possível sim o advogado, ao fazer o requerimento para o auxílio-doença, ao agendar aí a perícia médica para o seu cliente, fazer a apresentação não só do relatório, de atestados médicos em ordem cronológica e receituários de medicação que fomentam esse tratamento que o segurado vem sendo submetido, também quesitos periciais. E por ocasião da fase administrativa, também, se essa perícia vir negando, né, a concessão do benefício, penso eu que seja possível também, por ocasião do recurso, apresentar a quesitação por parte do advogado em face, né, das situações da perícia. Por quê? Porque hoje nós temos aí um grande auxiliar na elaboração e na análise de uma perícia técnica, seja ela médica, seja ela de engenharia ou de segurança do trabalho. Por quê? Ou do ambiente, né, do trabalho. Porque o artigo 473 do CPC, ele define como deve ser uma perícia válida. E essa perícia, ela não pode conter simplesmente convicções ideológicas ou achismos do perito. Ela tem que ter um critério para ser elaborada, ela tem que demonstrar qual é a metodologia, qual é o embasamento científico daquela conclusão ou daquele ponto de vista. E se não há esses critérios, se não há essa objetividade do perito ao responder ou ao concluir o seu trabalho pericial, é possível sim a parte desconstituir essa perícia, inclusive anulá-la e fomentar aí o pedido de uma nova realização de prova técnica pericial por violação ao seu legítimo direito de contraditório e ampla defesa. É fundamentado, inclusive, em um dispositivo específico do CPC, que é o artigo 477. Então, voltando agora o nosso olhar para a fase de quesitação judicial, eu tenho que dizer para vocês que na fase de quesitação judicial é possível que seja apresentado 3 grupos de quesitos diferentes. Os quesitos assistenciais, que são aqueles apresentados por ocasião da nomeação do perito, né, e da vista às partes para apresentação de assistente técnico e de quesitos próprios, fora o do juízo. E também há a possibilidade de apresentar quesitos suplementares por ocasião da realização da perícia, né? No momento da realização da perícia, o advogado pode protocolizar ali, assim que o perito agendar a perícia, ou levar com ele para a situação da perícia, se ele vai acompanhar, se refere a uma perícia de ambiente do trabalho, uma perícia de engenharia, e pode também, após a conclusão do laudo pericial, quando o perito apresenta o seu laudo nos autos, ele pode, por ocasião da impugnação ao laudo, fazer a apresentação de quesitos complementares, quesitos esclarecedores, né, para sanear ali alguma eventual omissão ou violação dos dispositivos legais na conclusão pericial. E nessa fase, que é a mais importante no âmbito judicial, é possível, sim, ele anular um laudo técnico pericial. Importante dizer para vocês também que nós temos que ter muita cautela ao elaborar um quesito, para deixá-lo de forma eficiente mesmo. Evitar perguntas muito longas, repetitivas, vazias e óbvias. Os quesitos, não é a quantidade de quesitos que vai deliberar se é uma quesitação eficiente ou não. A quesitação eficiente é a quesitação pontual. Para que eu possa fazer isso, primeiro de tudo, eu tenho que ter em mente qual é o objeto da minha prova,
né? O que eu pretendo com essa perícia? Depois eu preciso estudar a matéria da prova pericial, se é o ambiente de trabalho, o que fomenta aquele ambiente, se tem o PPP, se tem o LTCAT, se tem o PCMSO, se é uma doença, quais são os relatórios ou atestados que eu tenho que atestam ali aquela situação de incapacidade. Aí sim, de posse disso, eu tenho condições de fazer perguntas objetivas, claras e pontuais. Doutora, só para uma perguntinha aí para fomentar um pouquinho mais esse tema que é tão interessante. A necessidade de falar um pouquinho do ambiente de trabalho, porque quando falamos aí do benefício por incapacidade, a gente está falando incapacidade para o seu trabalho atual. Como? Vamos dar essa dica para quem está nos assistindo. Como essa pessoa pode trazer esse ambiente do trabalho para o processo judicial? Essa pergunta é muito pertinente e importante, porque são poucas as pessoas, inclusive advogados, que têm esse discernimento que o ambiente de trabalho diz muito, e ele não diz apenas através de uma perícia in loco. É possível o perito ou até mesmo o juiz ter uma dimensão do que é ou do que foi aquele ambiente de trabalho, o que ele expõe o segurado através de um PPP, através de um PCMSO, através de fotografias, através de doenças correlacionadas ao CBO da função. Então, tudo isso diz muito mais do que uma perícia técnica. E muitas vezes, nós lá no escritório, por exemplo, já conseguimos comprovar que se trata de uma doença ocupacional, né, caracterizar uma doença ocupacional através de uma perícia de segurança e saúde do trabalho, e não de uma perícia médica. A perícia médica ficou inconclusiva para deliberar ali sobre o nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral do segurado, mas a perícia do ambiente de trabalho foi conclusiva ao determinar que sim, que aquela doença foi desenvolvida em face da atuação profissional daquele segurado. Tudo bem, doutora? Muito obrigada. É um tema muito interessante. Lembrando que cada uma vai fazer uma aula específica do seu tema, onde você vai poder interagir, pode mandar perguntas. Vocês têm aí o Instagram de todas nós. Pessoal, esse projeto é uma troca de experiência, uma troca de informações. Agora eu vou passar para a doutora Vanessa Temporinho, que vai falar sobre a manutenção e a extensão da qualidade do segurado. Olá, doutora. Olá. Boa noite, doutora Maitê. Fazendo das palavras da doutora Maria Eugênia as minhas, agradeço o convite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a extensão do segurado. O que acontece? Como a doutora Bruna já havia falado anteriormente, o INSS é uma seguradora pública, então você tem que contribuir para ter sua retribuição. Só que há casos que a pessoa acessa essas contribuições. E o artigo 15 da Lei 8.213/91 rege muito bem quais são as pessoas que, mesmo quando elas acessam essas contribuições, elas continuam tendo o benefício de segurado, ou seja, elas ficam ainda amparadas pelo INSS. No e-book que a gente vai disponibilizar, vai estar lá tudo certinho, todas vou fazer menção, caso por caso, das pessoas que conseguem ainda manter esse seguro por algum tempo. Inclusive, vai ter a perda da qualidade de segurado, quando que se dá, e vai estar com um exemplo taxativo certinho também para as pessoas que, por exemplo, perderam o emprego e estão recebendo seguro-desemprego, e aí depois ela quer saber, quando que eu vou perder minha qualidade de segurado? Não sei, porque às vezes não sabe calcular. Então, eu disponibilizei no site certinho, no nosso site, no nosso canal, vai estar ali no nosso e-book, certo? E o que eu queria falar, uma coisa muito importante hoje, é uma jurisprudência que eu juntei, que eu acho que é aí que cabe ao advogado o seu poder de convencer e comprovar em juízo o caso ocorra, por exemplo, um pedido de aposentadoria por invalidez. A pessoa ela não é mais segurada, porque ela parou de contribuir, contudo, ela ainda continua, ela pegou a doença, por exemplo, a doença foi inserida na época que ela era segurada, e aí ela não conseguiu mais trabalhar e parou de recolher. E aí, essa pessoa, ela continua agora ela não vai ter o benefício da aposentadoria por invalidez?
sim, se você comprovar que o fato gerador da doença foi dado quando essa pessoa ainda era segurada ou até mesmo estava no período de graça, porque o artigo 15, né, vai até detalhar o período de graça, que é onde a pessoa ela não está recolhendo, mas está fazendo jus ainda ao benefício. Esse período chama período de graça. Se você comprovar que esse fato gerador foi dado pela doença e ela estava segurado ou até nesse período de graça, você consegue comprovar que a incapacidade laborativa veio disso. E aí ela vai sim conseguir essa jurisprudência no sentido de um senhor que teve um AVC e recolheu 227 contribuições, porque eu também tenho que abrir um parênteses que tem um certo número de contribuições, né? Como até a doutora Bruna já havia falado, que é no prazo de 12 contribuições. Contudo, até falando um pouquinho do que nós estamos vivendo agora, que é o Covid-19, há um rol o artigo 151 da Lei 8.213/91, que fala o rol de doenças específicas que enquadram nessa extensão do segurado. Por quê? São doenças, por exemplo, como o Covid, que ocorreu uma pandemia, né, que foi uma coisa inesperada e é uma doença grave, que a pessoa vai ter a demanda de isolamento, de internação hospitalar, e foi uma coisa que ninguém esperava. Então, ela precisa sim estar respaldada, muito embora às vezes não tenha dado o prazo de 12 meses. Certo? Que são as doenças que eu vou falar também no e-book, tá? Que vai estar disponibilizado, que é artigo 151 da Lei 8.213/91. E aí, o que eu acredito? Que o papel do advogado, nesse caso, é comprovar se a doença foi dada quando a pessoa ainda era segurada ou não. Tendo essa comprovação, já é pacificado que ela tem o direito à aposentadoria por invalidez, no caso dessa jurisprudência que eu juntei. Então, eu acredito que seja um assunto que engloba bastante coisa, várias extensões da nossa área. Então, eu gostaria de falar melhor, né, numa outra aula, como a doutora Maitê já mencionou. E é isso, eu acredito que se tiver alguma pergunta que a doutora queira fazer. Não, sim. A doutora falou coisas muito importantes. Ela falou em primeiro daquela lista que a gente tem de doenças que não precisam exigir essa carência. E trouxe a informação que o COVID, ela está inclusa também nessa lista. Abriu-se uma exceção. Não é isso, doutora? Sim, abriu-se uma exceção, na verdade, por ser uma pandemia, né, que demanda o isolamento e também, às vezes, até uma internação hospitalar, dependendo da gravidade de cada pessoa. E também eu coloquei, tá, para não deixar de mencionar, a perda da qualidade do segurado, o exemplo certinho, para aquelas pessoas que perderam o emprego e acabou o seguro-desemprego, elas vão ficar desamparadas? Não, eu vou colocar o exemplo correto e assim ela pode fazer o cálculo, certo? Certo, doutora, muito obrigada. Vou falar. Obrigada a vocês. A doutora lembrou e é verdade, a gente tem o e-book, pessoal. Para você conseguir o e-book, entra no nosso canal, vai ter o link, é só baixar. São dicas, jurisprudências, informações que vocês vão gostar, viu? Pessoal, agora coube a mim falar de uma coisa que eu fico muito indignada. Esse pedacinho que eu vou falar para vocês é sobre a doença pré-existente. Mas doença pré-existente é muito grande, tem um contexto muito grande. Então, eu estou falando daquele segurado que ele entra no sistema novamente, começa a contribuir novamente, já com idade avançada. Aí vem o INSS e fala, doença pré-existente. Que ele fala isso muito, né? Mas aí tem a via judicial. A gente faz o processo, instrui o processo, tem todo o cuidado em separar a documentação, em valorar essa documentação, como as minhas companheiras falaram, e aí vem aquela sentença. Aquela sentença que você para e você respira. Aquela sentença que fala que a sua cliente é portadora de uma doença pré-existente. Não por causa que está lá no lado definido, mas por causa da idade dela. Pessoal, isso é justo? Não, isso não é justo e isso não é legal.
Eu quero falar com vocês 4 coisas de forma rápida para poder colocar o quadro geral, te dar argumentação para você fazer um recurso, fazer uma impugnação e plantar essa sementinha até mesmo na nossa inicial. A primeira coisa, pessoal, quando você paga as contribuições, você verte essas contribuições, o INSS não aceita. Quando a pessoa reingressa no sistema, é pedido para ela algum atestado médico comprovando que ela estava, de fato, apta para exercer uma função? Não há. No texto legal, ele é muito claro. Está aparecendo aí para vocês. Não existe essa necessidade, não existe a obrigatoriedade desse segurado. Normalmente, ele é um contribuinte individual. Quando ele voltar para o sistema, ele comprovar que ele estava apto. Então, como que um juiz vai pedir essa comprovação? A gente está falando de requisitos supralegais. Temos que ter isso em mente na hora de impugnar e fazer aí a nossa peça. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o ato jurídico perfeito. Vamos lá. Ato jurídico perfeito, vocês lembram o que é? É aquele que está no artigo 5º, inciso 36 da nossa Constituição Federal. Vamos lembrar sempre dessa verticalização. Buscar os nossos fundamentos na base constitucional. Por quê? Ela é a premissa maior. Os outros argumentos, premissas menores. O ato jurídico perfeito é aquele que foi realizado cada pedacinho. A pessoa foi lá, houve o pagamento, houve o recebimento, cumpriu o critério carência, ou seja, tudo foi feito como se fosse um círculo. Então, a gente tem uma circunferência perfeita, o ato jurídico está formado. Depois que ele formado, que ele consolidado, como que o juiz vai descaracterizar isso? Pessoal, a gente entrou na regra do jogo, a gente pagou para entrar nesse jogo e na hora de você receber o benefício, querem mudar? Já basta a reforma da Previdência, né? Mas, brincadeiras à parte, eu quero falar para vocês que não, que essa é uma das coisas que você pode colocar. Colocar que o ato jurídico perfeito que envolveu aquele segurado, ele está ok, ele se completou. A terceira tese é que, vamos lá, boa-fé, ela é objetiva ou ela é subjetiva? Pessoal, a boa-fé ela é objetiva. A má-fé que tem que ser comprovada. Então, isso é uma coisa que não pode virar. A gente está num mundo tão louco que a hermenêutica jurídica sobre esse benefício está alterado. A gente está num mundo tão louco que o segurado é visto como fraudador do sistema, o advogado previdenciarista, então, nossa senhora. Mas é para você ver tanto que as coisas não estão com uma coerência e cabe a gente construir jurisprudências cada vez mais focadas, levando toda essa fundamentação aos nossos recursos. E para falar sobre isso, eu trouxe para vocês um julgado do ministro Napoleão, que nem preciso comentar, né? Olha, licença que eu vou estar lendo. É o RESP 14.74451. Vou ler um pedacinho dessa parte porque, gente, chega a ser lindo com o advogado previdenciário. A ação previdenciária concretiza valores sine qua non para a sobrevivência da dignidade do indivíduo, emancipando-se não depender da caridade ou do auxílio de outrem. A proteção previdenciária corresponde a um direito intimamente ligado às noções de dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Pessoal, quando você fala em previdência, você fala de uma das garantias fundamentais. Então, todas as leis inferiores à Constituição, elas têm que ser analisadas com o olhar constitucional. Elas têm que ser analisadas guardando esse segurado, protegendo esse segurado. Eu sei que, infelizmente, essa não é a realidade que a gente vive, mas se essa é a realidade que a gente quer, nós temos que mudar. Seguindo essa jurisprudência, vou ler só mais um pedacinho. A incapacidade como fundamento para a negativa da concessão do benefício previdenciário, boa-fé objetiva, necessidade inequívoca de má-fé. Assim, restando incontroversa a incapacidade da autora e não havendo nos autos qualquer prova que ateste essa condição pré-existente à sua filiação, não é admissível nem lícita a presunção de anterioridade como fundamento para a negativa do benefício, impondo-se a reforma. Nesse julgado, a segurada ela tinha 80 anos. Ela não tinha nenhum documento que comprovasse essa doença pré-existente. No laudo pericial,
o perito foi inconclusivo. Ele não falou a data de início da incapacidade. E aí, o julgador de primeiro grau colocou a culpa na idade para falar da doença pré-existente. Então, pessoal, nós temos fundamentos, nós temos que saber utilizar esses fundamentos. A última dica é o nexo causal. Gente, o nexo causal, a gente fala tanto isso, né? Mas o que é o nexo causal? É você conseguir correlacionar todas as coisas a fim de chegar no ponto do direito que você quer provar. Nesse caso, o que você vai poder falar? Primeiro, as condições pessoais da pessoa, a escolaridade, a profissão. Segundo, o momento econômico do nosso país. Esse contribuinte individual, com muito custo, conseguiu voltar a verter contribuições. Na hora que o INSS aceitou, pegou o dinheiro, ele não pegou? Por que não na hora de dar o benefício? Outro ponto, a legislação, que é a base de tudo. Pessoal, vamos lá. A gente teve a reforma da Previdência, certo? O segurado, ele não tem que trabalhar até os 65 anos? Ele não está apto, o homem aí, para trabalhar até os 65 anos? Como colocar a causa da idade falando que ele tinha uma doença pré-existente? Não tem lógica. Então, o cidadão tem que trabalhar até 65 anos. A carência foi cumprida? Foi, que é o critério. Não existe idade máxima para voltar a contribuir no sistema. Não existe esse critério. Então, não cabe ao julgador ter critérios aí supralegais. Pessoal, o tema é muito interessante. Eu, pessoalmente, sou apaixonada porque eu vejo, assim, uma má-fé tão grande e no momento que a pessoa mais precisa, na hora de pagar, essa pessoa paga com muito custo e na hora de ter a contribuição, infelizmente, ela não tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, um tema extenso, teremos aulas sobre isso. E a gente vai ficar por aqui. Esse é um projeto que está iniciando, pessoal, com muito amor e com muito carinho. A gente está querendo levar informação de forma simples. O advogado saber como agir, saber aqueles detalhes que quando a gente tem uns anos na frente da profissão a gente consegue passar. Então, cada uma está aqui para oferecer isso a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Meninas, muito obrigada, foi ótimo, viu? Um beijo a todas. E tchau, tchau!